E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito legal do grande mestre Krikor Mekhetarian, que tem um canal aqui no YouTube, eu tenho quase certeza que todos vocês que estão assistindo conhecem o Krikão. E ele está jogando contra o Alireza Firouzja, que é um jogador da elite do xadrez. Essa foi uma partida muito bacana que aconteceu no Title Tuesday ontem, então uma partida super recente também. E vamos dar uma olhada em como o Krikor venceu um dos melhores jogadores do mundo de maneira brilhante. Krikor começa com o cavalo em F3, que é um lance muito flexível, né? Como o cavalo em F3 é jogado em diversas aberturas, a ideia é você jogar ele como primeiro lance para ver o que seu adversário vai fazer. Preta joga um C6, planejando jogar D5. Temos C4 e ao invés do D5, que seria um lance que conversa com o que pretas fizeram no último lance, o lance que tenta controlar o centro do tabuleiro, o Firouzja joga D6, que é um lance muito menos combativo e menos ortodoxo. A ideia do Firouzja aqui vai ser tentar tirar o Krikor de preparação. Ele vai jogar uma defesa bem moderna, sem muita pretensão, né? As peças dele vão ficar meio sem espaço, numa posição meio esquisita. Por que ele tá escolhendo uma abertura que é pior, né? Por que ele tá escolhendo jogar sem espaço, jogar resolvendo o problema, ao invés de propor um jogo mais combativo para cima do Krikor? É para tirar o adversário de preparação, né? A ideia é que, como ele é um jogador de rating muito mais alto, ele espera conseguir navegar o meio-jogo melhor do que o Krikor, mesmo que ele aceite uma posição inferior no início. E é muito comum os jogadores de elite fazerem isso. Você vê o Magnus jogando lances aleatórios na abertura o tempo inteiro. No entanto, o Krikão navega esse meio-jogo muito bem. Então, bora dar uma olhada. Krikor joga D4, ocupando o centro na abertura. Temos dama em C7 para preparar o lance E5. Cavalo em C3 para preparar o lance E4. E5 e E4. E já temos aqui o nosso centro bem definido, com bastante tensão. Brancas têm mais controle central porque tem 3 peões e pretas têm apenas um. A partir dessas posições onde existe tensão no centro, você vai ver que as capturas vão ser, vão ficar disponíveis para os dois jogadores, mas ninguém quer romper a tensão. Porque se pretas, né, efetuam essa captura, só perdem parte do controle central e melhoram o cavalo das brancas. E da mesma maneira, né, se as brancas efetuam essa captura, apenas abrem mão de um peão central que era um peão extremamente importante e não muda nada para a posição do jogador de pretas. Ele tinha esse peão forte em E5, ele vai continuar tendo um peão forte em E5. Então você vai ver que essa tensão central ela vai se manter durante muito tempo, já que ninguém se beneficia em romper ela. Eu acho que esse é um dos maiores erros de jogadores iniciantes, é sempre efetuar uma captura se estiver disponível. Na maior parte dos casos, é muito melhor você só desenvolver e manter a tensão. Então, o Krikor faz isso. Bispo em E2 preparando o roque, temos bispo em E7 por parte das pretas, também preparando o roque, roque e roque. Nessa posição, claramente, o jogador de brancas tem uma vantagem, porque as brancas têm mais espaço. Então, vamos dar uma olhada como que o Krikor converte essa vantagem de espaço em algo mais concreto. Ele joga dama em C2, preparando para desenvolver o bispo de casas escuras. Temos agora cavalo em D7 e torre na casa de D1 por parte do Krikão, apoiando o seu centro e talvez preparando para avançar o peão e pegar mais espaço. O Firouzja joga torre na casa de E8, liberando a casa de F8 para o cavalo, que pode parecer uma casa horrorosa, mas a ideia é cavalo F8 e cavalo G6. Ele quer colocar as peças dele para jogar na ala do rei, que é onde ele vai ter espaço. E nessa posição, como foi dito anteriormente, ninguém quer de fato mexer no centro do tabuleiro, na maior parte dos casos, então normalmente você só veria lances que vão aos poucos melhorando a posição de cada jogador. Tipo H3 para tentar limitar o bispo, né? Cavalo em F8 para tentar melhorar o cavalo, bispo em E3 conectando torres, e os dois jogadores vão jogando, né, desse jeitinho morno, onde basicamente nada acontece. Só que o Krikor tá propondo o jogo, então ele joga o primeiro lance comprometedor dessa partida, ele joga D5. Ele avança o peão, enfraquecendo a casa de C5 no longo prazo, né? Pretas vão poder colocar uma peça aqui ou um peão aqui se desejarem, mas permanentemente temos um peão das brancas na casa de D5, e capturar, como foi dito anteriormente, nunca vai ser desejável, porque apenas substitui esse peão por outro e abre a coluna C, na qual o jogador de brancas vai jogar muito bem. Então, o Firouzja joga cavalo em F8, passando esse cavalo para a ala do rei. Temos agora H3 por parte do Krikor para limitar o desenvolvimento desse bispo, que tem poucas casas para jogar. Cavalo em G6 e bispo em E3, finalizando finalmente o desenvolvimento. Pretas jogam agora A6, que é um lance multipropósito, né? A ideia é eventualmente jogar B5, provavelmente a gente quer fechar aqui com C5 antes de preparar o B5, mas a ideia é o eventual B5. O Krikor joga a torre C1, certo? Trazendo a torre para auxiliar na pressão da coluna C, e o Alireza joga o lance comprometedor que fecha totalmente a posição C5.
Então, vamos lá. A partir do momento que o Alireza joga o C5, não tem mais tensão de peão. Você vê? Nenhum dos peões centrais podem ser trocados. Então, ao invés da gente manter a tensão, que agora está mantida por padrão, né? Contanto que ninguém faça nada, essa posição não vai se abrir, a gente fica procurando pontos de abertura. Você vê? Se a posição fica fechada e a gente só fica manobrando peça, cada um pro seu lado, ninguém faz progresso. Então a gente precisa ofertar troca de peões em algum canto, e isso a gente chama de ruptura de cadeia de peão. O jogador de pretas tem duas rupturas que ele pode jogar, que são as rupturas B5, tentando de alguma maneira abrir a coluna B, e F5, tentando abrir a ala do rei, a coluna F, para atacar o rei das brancas, e brancas também têm exatamente as mesmas rupturas, B4 e F4. Só que não é igual para os dois lados. Você vê que todas as peças das pretas estão para a ala do rei, pretas vão querer jogar para cá, porque é onde as peças dele naturalmente jogam. Eles vão tentar lançar um ataque na ala do rei contra o rei do Krikor. E as brancas vão tentar um ataque na ala da dama, porque é para onde os bispos estão mirando e as torres e a dama estão jogando. Então o Cricão joga A3, preparando B4 como lance para tentar abrir a ala da dama. E o Firoja joga H6, preparando para manobrar o cavalo para a casa de H7. E nessa partida ele acaba jogando cavalo em G5. Eu acho que depois de cavalo em H7, algo mais natural seria torre em F8 e F5. Mas vamos lá. O Krikor joga B4, visando abrir a ala da dama. Você vê, qualquer troca de peões que seja efetuada por aqui, deixa a posição mais aberta. É o padrão. Não dá para trocar peões e a posição ficar mais fechada do que estava antes. Já que a definição de uma posição fechada é uma posição com mais peões. O Firoja não quer que a posição se abra demais, então ele joga B6. E aqui o Krikor, se quiser, pode abrir a coluna B. Dá pra jogar. Peão toma, Firoja não quer tomar com peão de D, porque isso deixaria as brancas com esse fortíssimo peão passado e esse peão fraquinho. Então Firoja tomaria de volta com o peão de B, ao ponto que coluna B está aberta e os dois jogadores podem brigar pelo controle dela. Mas olha que inteligente por parte do Krikor. Antes de efetuar qualquer tipo de abertura, ele joga a torre B1. E agora ele vai abrir com controle da coluna, que é muito importante. Firoja joga bispo em D7, desenvolvendo, e antes de abrir novamente, o Krikor joga um lance profilático muito inteligente, ele joga bispo em F1. Esse lance é muito preciso, é o lance mais forte da posição. E não é um lance nada natural, né? É um lance super estranho a princípio. Mas a ideia é super proteger um pouco o rei. O bispo não estava fazendo nada na casa de E2 que ele não possa fazer aqui por F1, que é ficar de olho nessa diagonal. Mas aqui ele também está protegendo esses peões, então ele está evitando qualquer tipo de sacrifício por parte das pretas. É uma super proteção importante. O jogador de pretas, então, né, o Firoja, joga a torre B8, traz a torre aqui para a ala da dama, porque ele já está esperando que o Krikor vá abrir. E o Krikor, antes de abrir, joga a torre B2, aproveitando para dobrar. Cavalo em H7 por parte do Firoja, torre B1. Agora que as torres estão dobradas, quando eventualmente o Krikor abrir, ele certamente vai ser o jogador que vai controlar a coluna aberta. E agora vem o lance do Firoja tentando gerar jogo aqui na ala do rei. Ele joga cavalo em G5, tentando trocar esse forte defensor. E a depender da situação também, ele estava doidinho para sacrificar o cavalo, para tentar algum tipo de abertura no rei. Se por um acaso, né, o jogador de brancas permite que esse cavalo fique aqui, vai vir alguma coisa como dama na casa de C8 e algum tipo de sacrifício em H3. Então o Krikor simplesmente toma o cavalo, depois de bispo por G5, ele toma mais uma vez, dobrando peões por parte das pretas. Agora a branca joga um dama em D2, batendo no peão de G, certo? Forçando o F6 aqui por parte das pretas, que é um lance que enfraquece um pouquinho o rei. Dama em E3 por parte do Krikor, gerando um pouco de pressão no peão de C5, ao mesmo tempo melhorando a dama para que ela defenda as casas aqui na ala do rei. E rei em F7, tentando aproveitar de alguma forma o fato de que agora a coluna H está aberta, ou melhor, semi-aberta, né? O Firoja ele acaba tentando trazer a torre para a casa de H8 para gerar um ataque, mas nós vamos ver que essa é a ideia incorreta para o jogador de pretas. G3 por parte das brancas é um lance defensivo, porque agora o bispo está de olho em H3. O cavalo está sem casas, está limitado aqui na posição. E cavalo em E7 por parte das pretas, né? Tentando passar o cavalo para algum outro canto, uma vez que o G3 o limitou tanto, o cavalo ficou dominado. Nessa posição, o Krikor joga A4 para tentar expandir na ala da dama, e nós temos o erro do Firoja, torre na casa de H8. Nessa posição, o jogador de brancas está ganho se e somente se ele encontrar o lance correto. E é aqui que eu peço para você deixar o like nesse vídeo se você estiver gostando, pausar o vídeo e tentar encontrar por conta própria o lance que o Krikor jogou para converter essa vitória. Pausou? Encontrou? Eu espero que você tenha visto. Para aqueles que foram capazes de ver a ideia de sacrificar o peão da casa de H3, meus parabéns. O lance correto para o jogador de brancas é o lance B4.
por peão de C5. E a razão pela qual esse lance é tão forte é porque não tem mais uma torre na coluna B. Então, quando a coluna se abrir, a torre vai infiltrar com o tempo na dama. E como manda Ninzovic, uma torre na sétima é muito, muito forte. É um fator decisivo que acaba ganhando, né, o jogo aqui pro Krikor. A razão pela qual pretas não podem ignorar isso aqui por hora, tem que tomar de volta, que é o que foi jogado, que bispo por H3 vai perder para peão toma peão com o tempo na dama. Então, depois de dama toma, teríamos torre por B6, com o tempo na dama também. De qualquer forma, gera uma infiltração na coluna aberta, só que nessa ordem de lances, brancas têm 2 peões passados conectados. Então, o Firouzja toma de volta e o Krikor infiltra a torre na sétima. Olha como a torre é poderosa, tá batendo na dama, no bispo, no cavalo, no rei e no peão. Então, a ideia das brancas aqui, a vitória das brancas agora é iminente. A torre infiltrada aqui na sétima assegura algum tipo de ataque pelas brancas. Dama em C8 pelas pretas, visando tomar em H3. G4 por parte do Krikor, bloqueando qualquer ideia ao longo dessa diagonal. Já que o G4 enfraqueceu essas duas casas que o peão de G prontamente defendia, o cavalo volta para G6 com o objetivo de entrar aqui. Então o Krikor volta o cavalo para E2 para ficar de olho na casa de F4. Em G8 por parte das pretas, descravou o bispo, então agora o bispo tá livre para se mover e por consequência tá ameaçando o peão de A. A5 por parte das pretas, torre em H4 por parte das brancas, talvez, desesperadamente tentando algum tipo de sacrifício aqui. Mesmo que o sacrifício não dê em nada, o Krikor joga o F3, que é um lance bacana para solidificar tudo, não deixar o contra-jogo do adversário vir. E bispo em A4 por parte do Firouzja, que acaba sendo o erro, Qual que seria a ideia? Se pretas não fizerem nada, brancas vão simplesmente ganhar com dama B3 e torre B8. Então esse dama B3 torre B8 é uma ameaça gravíssima. Ou dama B3, dama B6 e vão pegar o peão de D, alguma combinação desse tipo de lances aqui, com certeza dá vitória para as brancas na ala da dama. Então bispo em A4 é uma tentativa de descoordenar as peças das brancas, já que o Krikor estava com pouco tempo. Mas depois de dama em A3 batendo no bispo, o bispo vai para a casa de C2 e de repente o Alireza tá numa posição muito complicada, porque depois de torre B2 o bispo tá preso. É isso aí, pretas simplesmente perderam esse bispo, porque ele não tem como voltar. E olha como os peões estão fechando ele aqui, os peões estão todos em casas claras, parecem alvos, mas estão todos defendidos. Então ele joga bispo em D1, desesperadamente tentando trocar o bispo no cavalo, e o Krikor fala, nada disso, cavalo G3. Eu não somente saí da mira do seu bispo e a sua peça está presa, e eventualmente eu vou coletá-la com o simples torre D2, como eu também vou infiltrar nas suas casas fracas. Porque, todos os peões em casas escuras. O que isso quer dizer? Casas claras enfraquecidas. Olha cavalo em F5, olha a força do lance. Vem ameaçando torre por G7 que ganha o cavalo. Mas mais do que ganhar o cavalo, Torre por G7, você traz a outra torre, você vai dar checkmate nas pretas. Então o Alireza já começa a defender G7. Joga a torre H7, vem o cavalo em F5, ele joga dama em F8, super protegendo a casa que agora está defendida 3 vezes. E o Krikor joga torre D7, ameaçando dobrar na sétima. O Alireza, que não pode permitir, joga torre na casa de D8, ofertando a troca de torres. E o Krikor vai em frente e troca, uma vez que ele tá com uma peça a mais. Na prática, o bispo tá morto, Já se foi, Esse bispo aqui, manda um abraço, ele já não volta mais pro jogo. Então, torre D2 e o Krikor tá simplificando para um final ganho para as brancas. Temos bispo por F3, um lance desesperado. Dama por F3. Cavalo em F4 por parte das pretas, e essa é uma posição bem delicada, Porque nessa situação aqui, nessa posição, o Krikor, apesar de estar com uma peça a mais, ele tá com o rei mais ou menos exposto, então se a dama do jogador de pretas infiltrar, isso vai ser um problema. E não só isso, além do rei exposto, esse bispo é uma peça muito ruim, porque todos os peões estão em casas claras, então esse bispo ele é uma peça extremamente limitada, apesar de ser uma peça a mais. E acaba que o Krikor não consegue jogar da melhor forma. Ele joga a torre B2, que é o lance natural, colocando a torre na coluna aberta. O adversário joga G6 para chutar o cavalo. E nessa posição, o melhor lance, não é nada intuitivo, é cavalo por D6. E depois de dama por D6, você tem torre em B6 com tempo na dama e você vai ganhar, porque você vai ganhar esse peão de A. Ele vai virar um peão passado a 3 casas da promoção. Bem como, a torre ela tá pressionando F6, então, enfim, essa torre tá causando um caos, o peão de D já passou, e essa seria a maneira correta de converter o jogo. Krikor volta o cavalo P3. E depois de dama em A5, ele joga um lance para tentar simplificar, ele vê, eu tô com uma peça a mais, certo? Só que as pretas têm 2 peões pela peça, e ele pensa que a melhor maneira de seguir é simplificando, então ele joga torre cheque e torre por torre. Por incrível que pareça, esse final tá completamente empatado. Por incrível que pareça. Por quê?
Porque o bispo ele é uma peça a mais, mas ele é uma peça inútil. Ele não faz nada nessa posição, né? E pretas tem um plano muito simples para vencer, muito fácil de jogar de pretas. Você coloca a dama em B4, avança o peão de A até promover e é isso aí, né? Mas não é tão simples assim como veremos, né? Brancas conseguem gerar problemas e o Krikor ainda saiu com a vitória dessa partida. Então, ó, cavalo em G2, ofertando a troca de cavalos, já que a ideia é trocar material quando você tá ganhando. Dama em B4, saindo da frente do peão para avançar. Cavalo por cavalo, G por F4, e o Krikor tenta tirar da segurança do rei das pretas com G5, que é um lance muito forte. Esse G5 é para tentar bagunçar essa estrutura de peões e gerar cheques na posição. Se você não consegue jogar esse G5 aqui, e você permite ao jogador de pretas, né? Vamos dizer, você joga bispo G2, né? Você permite ao jogador de pretas aqui um tempo para jogar o A5, de repente, pretas estão, né, arriscando ganhar. A posição ela não é tão simples mais de empatar. Você tá sob risco real de perder essa posição. Mas como o Krikor joga o G5, temos peão toma, dama G4 ameaçando capturar o peão, ameaçando infiltrar com cheque, tomar o peão de D, e essa daqui, esse é o plano do Krikor, ele quer tomar o peão de D e gerar um peão passado aqui, e o Firouzja não consegue lidar com essa ameaça, ele joga dama em 1, certo? Trazendo a dama para perto, tentando gerar cheques por aqui, tentando gerar algum tipo de perpétuo, temos dama por G5, dama por E4 por parte do Firouzja, dama cheque, rei H6 e dama por D6, passou o peão de D. Nessa posição, pretas empatam sob a seguinte sequência: dama cheque, que foi o Firouzja jogou, rei em H1 e dama em E1, ameaçando ganhar o bispo. Ao ponto que, né, brancas não tem como progredir. Se você volta o seu rei, ele repete, né, joga dama G3 cheque e ele vai ficar vindo nessa diagonal, rei G2 ele vai ficar vindo nesse triângulo aqui de cheques, vai fazer alguma coisa do gênero. Brancas tem alguns cheques, mas nada demais. O Firouzja fica ganancioso. Ele subestima o Krikant. Ele não quer forçar um empate, ele quer ganhar, então ele joga F3. E esse lance perde. Esse F3 é o lance para tentar ganhar de alguma maneira, né? O objetivo do lance é controlar a casa de G2, tirar o escape do rei, tentar forçar algum tipo de mate, né? Gerar algum tipo de problema. Só que agora, brancas tem uma sequência vitoriosa com dama em F8 cheque, rei G5, dama em E7 cheque, né, ó. Se rei em H6, não tem problema, né? Agora a gente tem um cheque na casa de H4, forçando o rei a caminhar para cima. Mas o mais importante, dama cheque, rei E4, dama por G6 cheque, rei D4 e o mais importante de tudo, nessa sequência toda, era a dama defender, ó, o avanço do peão. D6, brancas estão ganhando, não dá para parar a promoção do peão. F2 por parte das pretas, D7, o peão vai promover. Dama cheque por parte das pretas, opa, o bloqueio de dama. Mesmo que rei em H2, por exemplo, não tem nada. Você vê? Não tem nada nessa posição, certo? Um cheque aqui agora, beleza, o bloqueio de dama novamente, não tem nada para as pretas aqui. Mas ó, dama em G2, dama em F8, Krikor dá um cheque de dama, promove, depois de dama em F4, Krikor nem ganhou essa posição por tempo, né? Nem foi um abandono por tempo, ele dá checkmate no Alireza Firouzja no tabuleiro e ele vence um dos melhores jogadores do mundo de maneira espetacular. Bem, pessoal, se esse vídeo foi instrutivo para você de alguma forma, se você curtiu ver o Krikor ganhar no Alireza aí, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.